As manifestações clínicas da insuficiência adrenal, elas são inespecíficas, é um quadro clínico que se apresenta de uma forma indolente, né? Os sintomas vão aparecendo lento e gradualmente. Além disso, para que um paciente apresente manifestações clínicas de insuficiência adrenal, é preciso que pelo menos 90% da funcionalidade da córtex adrenal tenha sido perdida. Isso mesmo. Isso significa dizer que a adrenal vai perdendo capacidade de produção hormonal, e ainda assim o paciente não tem sintomatologia clínica. Para que ele comece a apresentar sintomas, aí a gente já teve pelo menos 90% da córtex adrenal perdida, né, em função. Isso significa que geralmente a gente vai dar diagnóstico de insuficiência adrenal já num estágio bem avançado da doença. Difícil a gente dar diagnóstico cedo de insuficiência adrenal por conta dessas características aí. Bom, e aí vamos lá, e que sintomas são esses, né? Como que o paciente com insuficiência adrenal se apresenta? Então, esses sintomas, assim, leves, inespecíficos, né, são principalmente de astenia, fraqueza, cansaço, perda de peso. Pode ter manifestação de hipoglicemia, muito embora não seja comum no adulto, né? Hipoglicemia é uma manifestação que a gente vê mais na infância. O paciente também pode ter náuseas, vômitos, hipotensão. Ele também pode ter hiperpigmentação cutânea, que normalmente é verificada em cicatrizes ou em dobras, né, da pele, e também em mucosas. A hiperpigmentação, ela acontece na insuficiência adrenal primária, né, quando a gente tem uma doença que se apresenta nas próprias adrenais, então é a córtex adrenal que perde a habilidade de produzir hormônio. Com isso, os níveis de ACTH vão lá para cima, se elevam. Aí a gente vai ter hiperpigmentação. Se o paciente tiver uma insuficiência adrenal secundária, que é aquela onde o problema começa por uma produção insuficiente de ACTH, daí o paciente não vai ter hiperpigmentação, porque a hiperpigmentação está relacionada à elevação dos níveis ACTH. Muito bem, e aí, então quando que você vai suspeitar de insuficiência adrenal, né? Olha, um aspecto muito importante, que é importante você ter em mente, se um paciente é internado, procura atendimento médico, apresentando sinais de hipotensão, náuseas, vômitos, desidratação, com hipercalemia e hiponatremia, é importante você lembrar da possibilidade de insuficiência adrenal. Além disso, naquele paciente que apresente essas manifestações clínicas crônicas, né, desses sinais e sintomas pouco específicos que eu comentei ainda há pouco. Muito bem, daí você tem um paciente que, pela circunstância A ou B, dessas duas que eu acabei de falar, você pensa, bom, eu preciso investigar a possibilidade de insuficiência adrenal. E aí? Bom, a gente faz assim. A primeira coisa a se fazer é dosar o cortisol sérico, o cortisol basal, aquele das 8 horas da manhã. E daí, na maioria dos ensaios, né, o valor de referência para o cortisol é de 5 a 25. E aí, se um paciente tem esse cortisol basal pela manhã menor do que 5, isso é compatível com insuficiência adrenal, desde que, atenção para esse detalhe, muito importante, desde que esse paciente não esteja em uso de glicocorticoide exógeno. Porque um paciente que esteja usando, né, um glicocorticoide, seja uma prednisona, prednisolona, enfim, o que pode acontecer? O uso desse glicocorticoide exógeno faz com que a produção adrenal, né, a produção endógena de cortisol, se reduza. E daí você pode encontrar um valor de cortisol baixo e o paciente não tem insuficiência adrenal. Na verdade, isso se deve ao uso exógeno de glicocorticoide. Então, é um ponto muito importante. Se o paciente não está usando glicocorticoide e o cortisol basal dele vem menor do que 5, isso é indicativo de que esse paciente tem insuficiência adrenal. Por outro lado, se esse cortisol basal vem maior ou igual a 18, então lembrando, intervalo de referência de 5 a 25. Se vier maior ou igual a 18, a gente pode descartar a hipótese de insuficiência adrenal. E aí você fala, bom, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas o cortisol do meu paciente não veio nem menor do que 5, nem maior ou igual a 18. Ele veio, sei lá, um cortisol de 13. E aí, nesses casos, a gente vai cair na zona de penumbra. Zona de penumbra significa que o paciente pode ter insuficiência adrenal ou não. Então, a gente vai ter que lançar a mão de um segundo teste para investigar. E daí, o que a gente vai usar? A gente vai usar um teste chamado teste da cortrosina, ou teste do ACTH sintético, que nada mais é do que um
um teste de estímulo, né? Essa substância, né, essa molécula de ACTH sintético vai ser administrada endovenosa. A gente vai dosar o cortisol dele basal, e daí vai ser administrada o ACTH sintético, e daí a gente vai dosar o cortisol novamente, com 30 e com 60 minutos. E como que a gente interpreta esse teste? Então, a gente está dando ACTH para ver se a adrenal responde. E aí, se o paciente não tiver insuficiência adrenal, ele vai ter, em uma dessas duas medidas, né, ou com 30 ou com 60 minutos, ele vai ter um cortisol maior ou igual a 18. Se o cortisol, se não tiver nenhum valor maior ou igual a 18, isso é compatível com insuficiência adrenal. Muito bem. Então, se você tem um paciente que você achou, suspeitou que ele poderia ter insuficiência adrenal, e aí você dosou o cortisol basal dele. O cortisol veio maior ou igual a 18, você excluiu insuficiência adrenal, encerrou a investigação. Não é insuficiência adrenal. Agora, se esse cortisol veio menor do que 5, o seu rastreamento para insuficiência adrenal foi positivo, lembrando da ressalva do uso de glicocorticoide. E aí, se esse rastreamento foi positivo, você já vai partir para a próxima etapa. A terceira possibilidade é a do cortisol basal ter ficado entre 5 e 17. Daí, nesse caso, você teria que fazer o teste da cortrosina. Se no teste da cortrosina cortisol veio maior ou igual a 18, está excluída insuficiência adrenal, encerra a investigação, vai pensar em outro diagnóstico para o seu paciente. Ah, não, mas o teste da cortrosina foi compatível com insuficiência adrenal. Então, a gente vai passar para a próxima etapa. Então, qual que seria a próxima etapa? A próxima etapa é a gente dosar o ACTH sério. Por quê? Porque com a dosagem de ACTH, a gente vai conseguir distinguir entre insuficiência adrenal primária e insuficiência adrenal secundária. A insuficiência adrenal primária também é conhecida como doença de Addison. E a insuficiência adrenal secundária é a que acontece no contexto de doenças hipofisárias. E daí, quando você dosa o ACTH, se o paciente tem insuficiência adrenal primária, o que acontece? O valor de ACTH, ele vai vir bem elevado, geralmente acima de 100, para um intervalo de referência normal, né, para o ACTH, um limite superior de 46. Então, geralmente é pelo menos 2 vezes acima do limite superior da referência que vem o resultado do ACTH na doença de Addison. Por outro lado, na insuficiência adrenal secundária, o que acontece? O defeito, né, a base, a origem da doença é uma produção insuficiente de ACTH. Então, quando a gente dosa o ACTH, ele vai vir abaixo do limite inferior ou próximo desse limite. Então, geralmente é um ACTH para cima de 20, geralmente abaixo de 20, geralmente abaixo até de 10, né, miliunidades por litro. Então, o que acontece? Quando a gente está nesse ponto da investigação, então se você diagnosticou insuficiência adrenal e aí dosou o ACTH e o ACTH veio bastante elevado, nesse momento você tem diagnóstico de insuficiência adrenal primária, né, ou doença de Addison. E aí você vai pensar nas possíveis etiologias para doença de Addison, né? Aí a gente vai ter a doença autoimune, a gente vai ter as doenças infecciosas, seriam basicamente a tuberculose e a paracoccidioidomicose aqui no Brasil, né? E a gente tem outras possibilidades também, né? Como metástases bilaterais para as adrenais, como hemorragia adrenal bilateral, né? A chamada síndrome de Woodhouse-Frederickson. A gente vai ter uso de medicamentos que também podem provocar insuficiência adrenal, enfim, a gente vai ter outras causas. Mas a causa mais frequente, né, de doença de Addison é a doença autoimune. Por outro lado, quando a gente encontra um ACTH baixo ou no limite inferior, a gente está diante de uma insuficiência adrenal secundária. E aqui eu tenho que fazer uma ressalva. O teste da cortrosina, como a gente vai administrar um ACTH sintético, na insuficiência adrenal secundária, pode acontecer, se essa insuficiência adrenal for mais recente, né, tiver pouco tempo de evolução, pode acontecer de, durante o teste da cortrosina, o paciente responder, né? Porque, pensa bem, se o problema é a produção de ACTH
ACTH que não é suficiente. Aí, se eu administro um ACTH, a adrenal vai responder com produção de cortisol. No entanto, a maioria dos pacientes que têm insuficiência adrenal secundária, eles vão ter uma doença que já tem pelo menos 4, 6, 8 semanas, né, de evolução. E daí, o que acontece? O defeito primário é realmente na produção de ACTH. No entanto, como chega pouco ACTH, tem pouco estímulo lá na córtex adrenal, essa córtex adrenal, ela vai ficando adormecida, ela vai sendo silenciada pela falta de estímulo. E daí, quando a gente faz a administração aguda, né, de uma grande quantidade de ACTH, como as adrenais elas estão hibernantes, o paciente não vai ter resposta, aquela adrenal não vai conseguir responder com produção de cortisol. Por isso a gente consegue dar diagnóstico de insuficiência adrenal secundária com o teste da cortrosina na maioria dos pacientes. Isso só não vai funcionar, como eu falei, no paciente que tem uma insuficiência adrenal de início muito recente. E aí a adrenal ainda está bem acordadinha, e aí se você fizer um estímulo com a ACTH, ela responde normalmente. E geralmente, quando a gente tem suspeita de insuficiência adrenal secundária, geralmente, isso não vai ser 100% das vezes, mas geralmente o nosso paciente vai ter uma doença hipofisária já conhecida ou suspeitada, né? Muitas vezes é um paciente que já está em investigação de doença hipofisária, seja de um adenoma ou outro tipo de lesão, e daí se questiona se esse paciente teria ou não a insuficiência corticotrófica, né? E um outro dado importante é que nessa investigação a gente dosa o cortisol e a gente também dosa o ACTH. Então, se a gente tiver diante de um paciente que tem o cortisol compatível com insuficiência adrenal e o ACTH em níveis normais baixos ou abaixo do limite inferior, então a gente já está suspeitando que o paciente possa ser portador de insuficiência adrenal secundária. E aí a gente pode dar preferência por, ao invés de realizar o teste da cortrosina, a gente pode pensar em realizar o chamado ITT, seria o teste de tolerância à insulina, né? Que é um teste em que a gente administra insulina para o paciente com o objetivo de provocar uma hipoglicemia, já que a hipoglicemia é estímulo para a produção de CRH e também de ACTH e, consequentemente, para a produção de cortisol. Esse teste ele é mais completo, ele avalia o eixo como um todo e ele é capaz de diagnosticar insuficiência adrenal secundária. No entanto, esse teste ele vai ter contraindicações, ele vai ter algumas situações em que ele não vai ser indicado, já que a gente expõe o paciente e a gente precisa que o paciente faça uma hipoglicemia. Então, pacientes que tenham história de epilepsia, pacientes que tenham história de doença cardiovascular, pacientes idosos, enfim, não vão ser candidatos a um ITT. Então, na prática, na maioria das vezes, a gente resolve a dúvida com o teste da cortrosina, né? Se a gente tem um cortisol basal ali na metade inferior, né, do intervalo da referência, que não dá para esclarecer se tem ou não tem insuficiência adrenal, a gente parte para o teste da cortrosina e consegue esclarecer na maioria das vezes. Bom, e aí com isso, a gente tendo o diagnóstico estabelecido, aí a gente pode pensar no tratamento, né? Então, assim, a semelhança de outras deficiências hormonais, né? Também na insuficiência adrenal, o nosso tratamento é reposição hormonal. Mas antes da gente iniciar o tratamento, é importante que a gente faça esse diagnóstico. Não apenas o diagnóstico de insuficiência adrenal, mas o tipo de insuficiência adrenal, né? Se é primária ou secundária, porque outras abordagens paralelas, além da reposição hormonal, podem ser necessárias na dependência da etiologia da insuficiência adrenal. Então, olha, se você seguiu o meu raciocínio, você entendeu que a gente tem, olha só, vamos pensar nesse esqueleto de investigação aí, né? Primeiro, a gente tem contexto clínico, né, para investigar. Então, é um paciente que apresenta sinais e sintomas que nos lembram a possibilidade de insuficiência adrenal. E essa é uma das leis da endocrinologia que eu costumo dizer, né? Um dos preceitos da endocrinologia, que é o seguinte, que para a gente investigar doenças endócrinas, a gente precisa ter contexto clínico. Investigação sem contexto é a armadilha na certa. Então, a primeira coisa, quando que eu vou investigar? Quando o meu paciente tiver manifestações clínicas sugestivas, né? Que podem ser essas manifestações em um contexto mais crônico, né? Do paciente ambulante
ambulatorial, chega com perda de peso, astenia, cansaço, né? Fraqueza, náuseas, vômitos, enfim. Mas também pode ser num contexto de um paciente que chega com uma condição aguda e apresenta manifestações que sugerem insuficiência adrenal aguda. Então, ele pode ter uma outra doença de base ou não, mas se ele chega, né, agudamente ao hospital apresentando hipotensão, desidratação, hipercalemia, hiponatremia, náuseas, vômitos, né? Então, esse é um paciente que merece ser investigado para insuficiência adrenal. E aí, olha só, eu te expliquei direitinho como que a gente investiga e como que a gente dá diagnóstico no paciente que é ambulatorial. Agora eu vou te falar quais os critérios para a gente interpretar, né, os exames de um paciente que chega, tá com uma doença aguda, que chega com manifestações agudas. O que a gente vai fazer com esse paciente? A gente vai dosar o cortisol dele no momento dos sintomas. Então, não importa se o paciente, se é de manhã, se o paciente está em jejum, não. A hora que ele chegou, você colhe uma amostra de sangue para dosagem de cortisol. E daí, se o cortisol do paciente, nesse momento, né, de uma condição aguda, se esse cortisol vier abaixo de 10, isso é compatível com insuficiência adrenal. Por outro lado, se esse cortisol dosado nesse momento, né, de condição aguda que o paciente está se apresentando, vier maior do que 34, a gente pode excluir o diagnóstico de insuficiência adrenal. Então, esses são os critérios para um paciente hospitalizado, né, que está com uma descompensação aguda. E daí você pode pensar, poxa, mas então como que é essa situação? Essa situação é assim, você está lá no pronto-socorro e aí chega um paciente, né, que pode ter uma manifestação de alguma doença, por exemplo, infecciosa, mas que junto com essa manifestação, ele também apresente desidratação, distúrbio eletrolítico, hipotensão, náuseas, vômito, enfim, pode ter hiperpigmentação cutânea no exame físico. Esse paciente aí, além de você dar o suporte para ele, né, de hidratação venosa, sintomática, além disso, usar antibióticos se for necessário, além disso, se você dosar o cortisol dele nesse momento, essa é uma oportunidade preciosa para você dar diagnóstico de insuficiência adrenal. E ainda é o seguinte, você pode colher a amostra, fala assim, poxa, mas eu tô no pronto-socorro, são 2 horas da manhã, como é que eu vou fazer dosagem de cortisol? Não, você pode só fazer a coleta da amostra e aí guardar a amostra para fazer a dosagem no dia seguinte. Então, você pode só centrifugar, né, separar o soro e enviar para o laboratório para fazer o exame no dia seguinte. E aí, nesse momento, se você tem dúvida sobre, né, se você está suspeitando que o paciente pode ter insuficiência adrenal, o que você faz? Você colhe a amostra e depois você trata como insuficiência adrenal. Quer dizer, além das medidas de suporte, você também administra a hidrocortisona. Sim, você consegue ter o critério para dar diagnóstico, né, sem interferência de tratamento. Uma outra coisa que é muito preciosa e é muito interessante, caso você tenha condições de fazer, é coletar uma amostra também, essa mesma amostra que você coletou para o cortisol, também para dosagem do ACTH. O problema da dosagem de ACTH é que, dependendo da circunstância, porque pode ser que isso aconteça às 3 horas da tarde, mas isso também pode acontecer 3 horas da manhã, né? À madrugada. Então, assim, o problema é que a amostra para dosagem ACTH, ela vai requerer alguns cuidados, né? Como a molécula de ACTH ela é muito pequenininha e ela sofre ação de peptidases muito rapidamente, uma amostra para dosagem de ACTH, se ela não for processada imediatamente, é necessário que ela seja mantida congelada. Então, assim, tem que ser centrifugado em centrífuga gelada, coisa que nem sempre, ou na maioria das vezes, não vai estar disponível, né, em um laboratório de pronto-socorro, por exemplo. Então, dependendo das circunstâncias, se for possível e viável, o mais interessante é dosar ambos os hormônios, cortisol e ACTH, naquela amostra de sangue. Se não for possível, então colhe só o cortisol. Guarda ali a amostra, no dia seguinte faz a dosagem, tudo bem. E aí você trata como insuficiência adrenal. Premissa também importante é o seguinte, na dúvida você vai tratar como insuficiência adrenal, ou seja, além das medidas de suporte, você também deve administrar hidrocortisona, né, para tratar como insuficiência adrenal. Se você tiver essa suspeita, né, seja bem embasada, como eu falei, né, um paciente que tenha manifestações, né, sintomas de hipotensão, de desidratação, eletrolítico,
diminuir, enfim, esse conjunto, né, de alterações aí que nos remetem à possibilidade de insuficiência adrenal. Bom, dito isso, eu te dei um mapa de como a gente investiga a insuficiência adrenal, né, nos vários contextos, tanto no contexto da insuficiência adrenal crônica, quanto no contexto da insuficiência adrenal. Eu tinha falado no início sobre a importância desse diagnóstico, né? Esse é um ponto muito importante da atuação do especialista. Então, o endocrinologista, ele conhece esse caminho. E foi esse caminho que eu mostrei para você aqui hoje.